Vamos continuar então agora analisando o cadastro do sócio. Se eu vier aqui no banco de dados, eu vou observar que eu tenho uma tabela sócio. Essa tabela ela contém essas informações aqui. O sócio é vinculado a uma pessoa e a um quadro societário. Daí eu tenho os dados de endereço dele, as cotas, a participação, integralizar, data de ingresso e data de saída. Daí eu tenho os dependentes desse sócio. Tenho aqui o tipo de relacionamento do dependente, o nome, data de nascimento, data de início da dependência, data final da dependência e o CPF. E eu tenho a participação societária. Como assim a participação societária se ele já é sócio da empresa? É a participação societária dele em outras empresas, tá? Então, eu informo qual é o CNPJ da outra empresa, a razão social, a data que ele entrou nessa outra empresa, a data que ele saiu, qual é a participação dele nessa empresa, se ele é dirigente ou não dessa outra empresa. Então, a minha janela sócio, ela vai persistir os dados dessas três ou nessas três tabelas aqui, tá? Primeiro passo, gerar os três VOs, né, com o meu gerador de VOs, tá? Gero os três VOs, gero um controller para o servidor e um controller para o cliente. É só o controller do sócio, ok? Pois o restante das informações vai subir juntamente no controller do sócio aqui. Subir para o servidor, descer do servidor para o cliente, né? Bom, no VO, eu vou precisar realizar uma alteração. Primeiro vamos ver o sócio dependente VO. O sócio dependente VO ele tem apenas aqui alguns atributos relacionados ao tipo do relacionamento para que eu possa pegar o nome do relacionamento. Aquela mesma coisa que nós fizemos com a tabela quadro societário, tá? Então eu crio os atributos e implemento as funções, o destrutor e a função toJSON, ok? Nos quadros societários, não, no participação, sócio participação societária, eu não faço alteração nenhuma. Da forma como o gerador ele criou a classe, ou essa unit aí eu deixo do mesmo jeito. E no sócio VO, aí sim eu vou ter aqui uma alteração. Uma alteração inclusive maior do que aquela de sócio dependente, né? Porque aqui, além de eu precisar mostrar o nome da pessoa, e aí eu crio uma associação, eu tenho duas listas vinculadas. Eu tenho a lista dos dependentes e tenho a lista da participação societária, tá? Para isso eu vou precisar implementar os construtores, o destrutor e a função toJSON. Isso só para nós relembrarmos, né? Porque nós também já vimos tabelas mestre-detalhe várias vezes nos módulos anteriores, tá? Então eu tenho aqui a associação para pegar o nome da pessoa e aqui eu tenho as listas, né? A lista dos dependentes e a lista da participação societária. E esse controle eu vou fazer tanto no construtor, né, que eu desserializo o objeto para pegar as listas, e na função toJSON eu vou serializar para eu pegar devidamente essas listas aí. Tá? Então eu tenho que fazer essas alterações aí no VO. Isso não é feito automaticamente pelo gerador de VOs, tá? Feito isso, né, eu adiciono aí esses três VOs no servidor, adiciono também no cliente, tá? O controller do cliente, sócio controller, eu não preciso fazer nenhuma alteração nele. Ele fica da mesma forma que foi gerado lá pelo gerador de VOs. Já no controller do servidor, eu preciso realizar uma alteração no método accept, que é o método de inserir. Eu tenho que criar aí um enumerator para as listas, para os dependentes e para a participação societária, para que seja possível persistir essas informações, né? Então, primeiro eu insiro o objeto sócio, depois eu insiro as listas, né, os registros das tabelas filhas, né, de acordo com o enumerator que eu criei ali em cima, né? Com esse enumerator,
eu pego aí o enumerador da lista sócio-dependente, pego o enumerador da lista sócio-participação societária, crio um laço nesse enumerador, eu vou pegando os dados e vou persistindo nas tabelas, tá? Mesma coisa eu faço algo parecido aqui no update. Eu também preciso dos enumerators, né? Daí eu verifico se existe alguma alteração no objeto principal. Se existir, eu altero o objeto principal. Depois disso eu executo as alterações nos dependentes e na participação societária. Ok? É isso. Essas são as alterações que eu preciso fazer num controller de uma janela mestre detalhe. Tá? Relembrando, nós já vimos isso em outros módulos aqui, apenas para nós lembrarmos. Tá? Lembrarmos aqui de uma maneira rápida, né? Nós não entramos muito no detalhe dessa lembrança. Feito isso, eu posso partir para a minha janela. Janela sócio. A janela sócio, ela contém aqui um panel, aqui em cima, né, o painel dados, onde eu tenho os dados da tabela sócio. Tá? Todos os dados da tabela sócio estão aqui nessa região. Daí eu tenho logo aqui abaixo um page control. Esse page control ele recebe duas abas. Na primeira aba eu armazeno os dados dos dependentes. Na segunda aba os dados da participação societária. Cada uma das grids está vinculada a um cliente dataset. Então veja que eu tenho um cliente dataset do sócio dependente e tenho um cliente dataset da participação societária. Lembrando que esse cliente dataset aqui, ele não está vinculado diretamente ao banco, ele não tem conhecimento de qual é o banco de dados, ele não sabe se é MySQL, se é Firebird, se é SQL Server, se é XML, ele não sabe de nada disso. Nós precisamos pegar os dados que descem do servidor de aplicações, que são dados JSON, e precisamos converter para objetos Delphi. E aí sim, os dados são carregados nesses clientes datasets e automaticamente aparecem para o usuário aqui na grid, né? Porque a grid está vinculada a um data source que está vinculado ao cliente dataset, tá? Vamos ao código dessa janela. Eu tenho aqui no código infra o form create, onde eu seto o VO e o controller. Tem o limpa campos, né? Eu preciso implementar esse método aqui, que é um método da janela Py, apenas para limpar os dados dos clientes dataset. E tem o configurar layout tela, onde eu configuro os dados dessa janela aqui de acordo com o que está acontecendo. Se o usuário ele está editando os dados ou inserindo, né, inserindo ou editando, eu dou controle total para ele. Se ele está apenas consultando os dados, então eu deixo algumas coisas aqui apenas para leitura, né, que é para ele não ficar alterando dados achando que esses dados serão persistidos. É o objetivo aqui do configurar layout tela, tá? Esses métodos aqui eles se encontram na minha região infra. Na região CRUD eu tenho os métodos inserir, editar, excluir e salvar, sendo que o método salvar, depois que eu seto os dados no meu objeto principal, essa parte aqui, eu faço um laço no cliente dataset para setar os dados nos objetos filhos, né? Nos dados dos dependentes e os dados que está dependentes de novo, mas são os dados da participação societária. Feito isso, eu chamo aí o método ou inserir ou altera, né, do meu controle dependendo do que está acontecendo, se eu estou inserindo ou se eu estou editando, tá? Eu tenho a região campos transientes, porque eu tenho um campo transiente aqui, que é esse campo pessoa, né, onde o usuário ele vai fazer a pesquisa pela pessoa. E aí a explicação é a mesma que nós vimos para o campo empresa da janela quadro societário. Ele vai pesquisar aí pelos dados na janela de lookup e vai trazer o ID e o nome. Finalmente eu tenho, eu não tenho apenas o pessoa, tenho também esse quadro societário aqui, ó, F1, né?
Então, eu tenho dois campos transientes, o da pessoa e o do quadro societário, tá? Eu chamo de campos transientes, nós chamamos essa região de campos transientes, né? Porque o campo transiente não é o ID, é esse campo aqui, ó, esse campinho amarelo, né? Por que ele é transiente? Porque eu não tenho o nome da pessoa na tabela sócio, eu tenho apenas o ID. Então ele é um campo transiente que aparece, mas ele não é persistido, ele não está persistido na tabela. No caso do quadro societário, essa situação não se aplica totalmente, tá? Aliás, não se aplica de forma alguma, porque eu não estou exibindo aqui nenhuma outra informação do quadro societário, apenas o ID dele mesmo, tá? Então, embora ele apareça aqui nessa região campos transientes, ele não é um campo transiente, um quadro societário, ok? Apenas por costume, né? Essas pesquisas que nós fazemos aí, nós deixamos nessa região de campos transientes. Muito bem, e finalmente eu tenho o controle grid. Nesse controle grid eu tenho aqui no After Edit eu seto sim para o campo persiste, tanto para o cliente dataset da participação societária quanto do dependente. É porque eu vou fazer um teste no momento que eu estiver varrendo esses clientes dataset para saber se o dado foi alterado. Se o dado foi alterado, ele deve subir para o servidor. Se ele não foi alterado, não precisa, não tem necessidade de ficar subindo esses dados para o servidor. No double click da grid eu chamo configurar layout tela. No dependente keydown, se o usuário pressionar F1, eu vou pesquisar pelo tipo de relacionamento. E aqui, olha, no grid para edits, eu faço novamente aquela vinculação, pesquiso o objeto VO e crio um clone do objeto VO no objeto UD VO. Depois disso, eu carrego todos os dados do objeto selecionado nos meus componentes e faço um laço no enumerator da lista que desceu, e é nesse momento aqui, olha, que eu vou converter os dados de objeto, né, dos objetos JSON que desceram do servidor, tá, para objetos Delphi, e vou persistir no meu cliente dataset local. E quando eu faço essa persistência, aí automaticamente os dados aparecem para o meu usuário aqui na minha grid. Legal, faço isso para os dependentes, faço isso também para a participação societária. Feito isso, eu já posso realizar o teste, o servidor já está sendo executado, eu já posso então executar o cliente aqui. E nós podemos ver o cadastro do sócio. Aqui, sócio, F9 já tem um cadastrado, só tem uma pessoa mesmo no banco, né? No banco de dados, essa teste pessoa física. Então aí estão os dados do sócio, dependentes, ficou aqui um dependente cadastrado e uma participação societária também cadastrada. E nós podemos ver esses dados no banco, né? Eu tenho aqui o dependente, mesmo dependente que está aparecendo lá, participação societária e aí o sócio que está lá cadastrado, ok? Uma janela mestre detalhe que fica aí, né, para o treinamento, essa janela do sócio no módulo administrativo.